Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, o primeiro erro de Pedro. O primeiro erro dele. Mateus capítulo 26, versículo de número 33. Quanto pode dar glória a Deus? Quantos pode dar uma aleluia? Isso, tá bem? Vamos ler. Mateus capítulo 26, versículo de número 33. Esse é o primeiro erro de Pedro, tá bom? Está escrito assim, Mateus 26, 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha o que Jesus fala para Pedro. Disse Jesus: olha aí, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negar. Versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pode sentar, por favor. Amém? Isso, senta e dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Agora olha para a pessoa que está bem pertinho de você, dá um sorriso para essa pessoa e fala assim: por favor, não conversa comigo agora. Isso mesmo, tá bom? Irmãos, a Bíblia nos mostra que Pedro, mesmo sendo um discípulo do Senhor, Pedro era vagaroso demais. Pedro era aquele crente muito vagaroso. Pedro demorou para aprender. Mesmo tendo o maior professor, Pedro demorou muito para aprender. Pedro precisou cometer 7 erros para aprender a ser um discípulo do Senhor. E o primeiro erro de Pedro foi o que nós vimos aqui nesta noite, Mateus 6, 33. Mas Pedro respondendo disse: ainda que seja que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Né? O primeiro erro de Pedro é chamado de presunção. O primeiro erro desse homem é chamado presunção. O que é presunção? O que é presunção? Dá um grito aí para mim, o que é? O que é presunção? Orgulho. O primeiro erro de Pedro foi o orgulho. Ainda que todos se escandalizarem, ainda que todo te negar, eu nunca vou me escandalizar. O primeiro erro de Pedro, presunção, orgulho. Ele quis dizer: o João vai escandalizar, o Mateus vai escandalizar, o Tiago vai escandalizar, mas eu nunca me escandalizarei, não vou escandalizar. O primeiro erro de Pedro, orgulho. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? A Bíblia nos mostra, irmão, na verdade, que Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, o profeta dá uma ordem. O profeta Eliseu dá uma ordem: Naamã, você quer ser curado? Quero. Vai lá para o Jordão, mergulha 7 vezes nas águas do Jordão, e você vai ficar purificado da tua carne. O rio Jordão era indesejável até para tomar banho.
Ninguém desejava tomar banho na água do Jordão, porque era água impuras. E naquele momento, a presunção de Naamã manifesta: eu tomar banho no Rio Jordão? Vocês têm rio cristalino, Parpá, são rio de Damasco, não é verdade, que dá vida para toda a cidade. Não poderia eu tomar banho num rio desse? Presunção, orgulho. Naquela hora, o orgulho de Naamã manifestou: não poderia eu tomar banho numa água cristalina? Né? O profeta fala: não, hoje a tua bênção é no Jordão, hoje a tua vitória é no Jordão, hoje a tua conquista é no Jordão, hoje a tua cura é no Jordão, hoje o teu milagre é no Jordão. Ele para para ele. E a Bíblia mostra que naquele momento Naamã mostrava que era presunçoso, orgulhoso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E um dos seus senhores, dos seus servos, disse: meu pai, o profeta pedisse alguma coisa difícil para você, você não faria? Faria. Então faz o que ele está falando, mergulha no Jordão, vai para o Jordão. E ele vai para o Jordão, mergulha no Jordão, e todos vocês sabem a história. Ele recebeu um milagre tão grande que a pele dele ficou purificada como fosse uma pele de uma criança recém-nascida. A presunção, meu irmão, ela atrapalha. A presunção é a causa de muitas pessoas hoje não prosperar o seu ministério. O orgulho. O primeiro passo de Pedro: orgulho. Você vai se escandalizar, eu não. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ah, é? Ah, é, Pedro? Você está pensando que você é Pedrão? Você é Pedrinho. Você vai escandalizar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. A presunção, irmãos, é um vinho, né? A presunção é um vinho que mata muito mais do que o Covid-19 mata muito mais do que a dengue, o orgulho. Primeiro passo: Pedro era um discípulo orgulhoso. Pedro era um discípulo que estava andando com o Senhor, mas era um discípulo orgulhoso. Segundo erro de Pedro: despreocupação. Segundo erro de Pedro: Pedro era um discípulo despreocupado. Sabe aquele crente que Jesus está voltando, ele está na rede balançando lá? Pedro era despreocupado. É hora de orar, ora por mim. É hora de fazer campanha, faz para mim. É hora de buscar o Senhor, busca para mim. Pedro era um discípulo despreocupado. Tem muito crente assim, né? Marca o ensaio, hoje eu não vou não. Tenho hoje, na verdade, um assadinho para comer. Hoje não vou não, né? Tenho uma festividade, não posso ir não. Eu durmo cedo. Segundo erro de Pedro: despreocupação. Despreocupado. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E muito está vendendo mandioca por aí. O Senhor está voltando. Despreocupação. Vamos ver? Abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em Mateus, que nós estamos mesmo, 26:40. Mateus 26:40. O segundo erro de Pedro foi esse aqui. Pedro não cometeu 50 erros, só 7. Só 7 que derrubou ele.
que fez ele compreender que ele era Pedro e precisava de buscar o Senhor. O segundo erro de Pedro foi Mateus capítulo 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai. Por quê? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não vale nada. A carne é fraca. A carne é fraca. O segundo erro de Pedro é despreocupação, né? Era hora de orar, irmãos. Era hora de estar orando. O Senhor Jesus tinha ido falar com o Pai, confiou Pedro: fica orando aí, Pedro. Se você orar uma hora, está bom, Pedro, mas fica aí orando. Eu vou falar com o Pai e você fica aí. Se você orar uma hora, está jóia, Pedro, mas fica aí orando. E a Bíblia diz que, voltando para os seus discípulos, achou adormecido. Ele estava dormindo. E disse o Senhor a Pedro: então nenhuma hora pudesse velar comigo. O Senhor Jesus está orando e Pedro está dormindo. O Senhor Jesus está falando com o Pai e Pedro está dormindo. Uma vez o responsável da igreja está orando e a igreja não. Muita vez o pastor da igreja está orando e os membros dormindo. Pedro era um discípulo despreocupado. Deixa o mestre que ora para mim, deixa o meu pastor que ora para mim, deixa o meu dirigente que faz campanha para mim. É hora de orar. É hora de orar, é hora de buscar o Senhor, é hora de vigiar. O Espírito está pronto, mas a nossa carne, qualquer hora pode escandalizar. Então, glória a Deus, com a salva de palmas para Jesus. Aleluia. Segundo erro de Pedro, despreocupado. E tem muito crente assim, irmãos. Tem muitos crentes assim. É culto de oração, você vai para a oração e volta, o crente está com a fumacinha lá, ó. A fumacinha lá do assadinho. Pode comer? Claro que pode comer, mas tudo tem a hora, tudo tem o tempo determinado. Pedro era despreocupado. Pedro era um discípulo despreocupado. Lembra daquele povo do tempo de Noé? Você lembra daquele povo do tempo de Noé? Vamos lá um pouquinho? Vamos lá um pouquinho, amém? Mateus capítulo 26 e o versículo de número, glória a Deus. Mateus capítulo 26 e o versículo de número, nós já achamos, amém? O povo do tempo de Noé. Mateus 24, né? Povo do tempo de Noé. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 36. Quem sabe a hora que Jesus vai voltar? Da glória a Deus. Fala para mim que eu não sei. Parece que eu ouvi alguém falar glória a Deus. Fala para mim porque eu não sei. Estou aguardando, mas digo, não sei. Eu sei que ele vai vir. Eu sei que ele vai vir e ninguém impede a vinda dele. Ele está chegando. Mateus capítulo de número 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que eles faziam? O povo do tempo de Noé estava tão despreocupado, irmão. Coitado de Noé, 130 anos sacrificando a tua vida para construir a arca. E o povo estava tão despreocupado que eles contaram Noé como loucos. Esse velhinho está louco. Não chove,
Como é que vai vir dilúvio? Eles estavam tão despreocupados. Olha o que eles faziam. 38 do versículo 24. Portanto, assim como nos dias de Noé, o anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na água. Então perceberam até que veio o dilúvio e levou a todo. Assim será também na vida do Filho do Homem. Despreocupado. O povo do tempo de Noé estava despreocupado. Noé pregando, fazendo a água. Jesus vai vir um dilúvio. Que nada. Vamos continuar a nossa festa. Vamos continuar bebendo. Vamos continuar casando. Vamos continuar dando casamento. Tudo que eles faziam, irmão, era coisas boas. Quem gosta de comer e dá glória a Deus? Se tiver uma assadinha do lado, desce mais rápido aí. Todos nós gostamos de comer. Quem gosta de beber e dá glória a Deus? É uma Coca-Cola. É uma Coca-Cola. Todos nós gostamos de comer com uma Coca-Cola de lado, uma Coca-Cola de lado. Né? Quem é casado aqui, levanta a mão. Eles casavam. É proibido casar? Claro que não. O casamento é algo divino. Deus manda casar. Eles davam-se em casamento. O que é dar-se em casamento? Noivado. Noivado. Tudo coisas boas, irmão. Tudo coisas boas eles faziam. É coisa que não é proibida na Bíblia. Mas foi justamente essas coisas boas que impediram eles de entrar no céu. Priorizaram. Colocaram tudo em primeiro lugar. Festa, bebida, casamento, noivado. Eles puseram tudo em primeiro lugar e esqueceram do Senhor. Colocaram o Senhor Deus em segundo plano. E Deus não aceita ser segundo plano na vida do homem. Deus tem que ser primícia primeiro, agora e para sempre tem que ser. Nunca ele pode ser segundo plano. Eles colocaram Deus em segundo plano. Eles estavam despercebidos. Todos despercebidos. Noé carregando toda e eles lá dançando. Todo despercebido. O segundo erro de Pedro foi despreocupação. Estava despreocupado. Estava quase acontecendo a exceção de Cristo. Estava quase acontecendo a ida do Senhor para o céu e Pedro está dormindo. Pedro está dormindo. Oh, irmãos, hoje acontece isso na igreja. Jesus está voltando. A natureza está mostrando que Jesus está mostrando, está voltando. O sofrimento está mostrando que Jesus está voltando. O esfriamento está mostrando que Jesus está voltando. E o povo está despreocupado. Despreocupado. O que nós vamos comer amanhã? Opa, vou montuar, preparar para mim, na verdade, passar uma vida regalada. Despreocupação. Foi o segundo erro de Pedro. Estava despreocupado. E o Senhor Jesus orando lá. Voltou lá. Pedro estava roncando. Nenhuma hora, Pedro. Ora por mim, Senhor. Ora por mim. Cuidado, Pedro. O seu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. A tua carne é fraca. Jesus te disse para ele: qualquer hora você vai se escandalizar. Qualquer hora você vai cair, Pedro. Terceiro erro de Pedro: precipitação. Terceiro erro de Pedro: precipitação. Precipitado.
Tem muito hoje. O Senhor está demorando, deixa eu fazer então. O Senhor está dando, deixa eu fazer então. Eu estou buscando, não está aparecendo, né? Eu estou orando, não está aparecendo, deixa eu buscar na internet então. Precipitação. Quando os casamentos que foi feito por precipitação, estão chorando, separado, precipitação. Pedro era um homem precipitado. Abre a tua Bíblia, João capítulo 18, versículo 10 e o versículo 11. Pedro era um homem precipitado. Quem é precipitado? Aí dá glória a Deus. Opa, não tem ninguém. Ainda bem que não tem ninguém. Abra a Bíblia no livro de João capítulo 18, versículo 10 e o versículo de número 11. Olha o que está escrito aí. João capítulo 18, versículo de número 10, está escrito assim. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desabanhou e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Ele arrancou a orelha do sacerdote, a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: ponha a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu. Terceiro erro de Pedro: precipitação. O que é isso? Pressa. Pedro era apressado. Quando o soldado chega para prender o Senhor Jesus, Pedro não tinha orado. Quando Jesus mandou Pedro orar, ele não orou. Se tivesse orado pelo menos uma hora, Pedro ia pensar antes de pegar a espada, cortar a orelha do soldado. Quando Pedro viu os soldados chegando para prender o Senhor Jesus, precipitação, pressa. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca a Deus, uma pessoa, na verdade, que não obedece a palavra de Deus, na verdade, ele é apressado. O soldado vem e Pedro, aleluia, Jesus, arranca a orelha do soldado. Arrancou a orelha do soldado. Precipitação. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades malignas, a Bíblia fala. Pedro está precipitado, né? Quando a pessoa não ora, ele quer ser o primeiro, irmão. Quando a pessoa não busca Deus, ele quer passar na frente do pastor. Quando a pessoa não se consagra, ele é precipitado. E a precipitação faz nós errar. Quantas pessoas, por ser precipitado, não esperou em Deus, hoje estão sofrendo. Hoje estão sofrendo. Estou pedindo para Deus arrumar um broto para mim, não é verdade? Mas está demorando. Vou na internet mesmo. Vou buscar na internet mesmo. E acaba achando cada enrosco. Cada enrosco. Por quê? Precipitação. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: espera em Deus. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: espera em Deus. Espera em Deus, né? Precipitação. Senhor Jesus quisesse pegar aquele soldado, ele só ordenava os anjos, ele só dava uma palavra, aquele soldado sumia tudo, não é verdade? Mas tinha que se cumprir a palavra. Pedro está estorbando, irmão. Pedro está estorbando. Pedro está, na verdade, querendo impedir de cumprir a palavra do Senhor, porque era precipitado. Terceiro erro de Pedro: precipitação, pressa. Pressa, apressado demais. Espera em Deus. Espera em Deus. Quarto erro de Pedro. Quarto erro de Pedro: seguindo Jesus de longe. Quarto erro de Pedro foi seguir Jesus de longe. Vamos lá?
Quarto erro de Pedro, seguindo Jesus de longe. Abre a tua Bíblia em Mateus 26, 58. Quarto erro de Pedro, seguindo Jesus de longe. Mateus capítulo 26, versículo de número 58, está escrito assim. Está escrito desta forma: e Pedro os seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou entre os criados para ver o fim. Seguindo Jesus de longe. Quantas pessoas que hoje estão seguindo Jesus de longe? Quando não obedece, está seguindo Jesus de longe. Quando não cumpre a palavra, está seguindo Jesus de longe. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Quando perderam Jesus, Pedro estava podre de medo, irmãos. Já não quis andar perto de Jesus. Começou a seguir de longe. Começou a seguir Jesus de longe. E Pedro senta no pátio com os sacerdotes para ver o que ia acontecer. Roda dos esclarecedores não dá certo para o povo de Deus, irmãos. Não. Salmo 1 fala isso, né? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Onde tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e noite. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Olha, quando está faltando oração, é sinal que o crente está seguindo Jesus de longe. Aquele crente que não vem mais, na verdade, para a oração, para o ministério da oração, é sinal que ele está seguindo Jesus de longe. Aquele crente que já não consegue, na verdade, frequentar a igreja nos cultos de doutrina, é porque está seguindo Jesus de longe. Pedro começou a seguir o Senhor de longe. Vamos ver o fim de tudo isso. Pedro começa a errar, irmãos. Pedro começa a errar, e o mais perigoso é quando a gente está errando e não está percebendo. É quando nós estamos errando e não estamos percebendo que nós estamos errando. Pedro está seguindo Jesus de longe. Quem está seguindo Jesus de perto aqui nessa noite, dá glória a Deus. Quem está seguindo Jesus de perto, dá aleluia. Continua seguindo Jesus de perto. Continua seguindo Ele de perto. Quinto erro de Pedro. O quinto erro de Pedro: amizades erradas. O quinto erro de Pedro foi procurar amizades erradas. E hoje também acontece isso, né? A Bíblia fala, Malaquias capítulo 3, 18: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter uma diferença. Pedro vai buscar amizade errada. O quinto erro de Pedro é buscar amizades erradas. João 18, 18. João capítulo 18, 18. Quinto erro: amizades erradas. João 18, 18. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, 18. Está escrito assim: ora, estava ali o servo dos servidores, que tinha feito uma brasa, esse tinha feito uma fogueira, e se aquentava, porque fazia frio, e com eles estava Pedro. E com eles estava quem? Pedro. E aquentava-se também. Amizade errada. Era uma noite muito fria. A Bíblia está dizendo aqui que era uma noite muito fria.
E o servidor tinha feito uma fogueira e se aquentava, porque fazia muito frio. E com eles estava quem? Pedro, aquentando-se também. Amizade errada. Estava muito frio. Pedro aproveita a fogueira que estava acesa do servidor e senta entre eles. Pedro senta ali também e fica se aquentando, esquentando. Eu acabei de falar Salmo 1 agora. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escrutadores. Pedro estava sentado lá. Pedro estava no meio de amizades erradas. E a Bíblia nos fala, irmão, não é verdade? Que não tem jeito de andar dois juntos se não tiver em conformidade igual. Não vai dar certo. Pedro arruma as amizades dele agora e senta no meio e começa a esquentar o fogo ali. Vamos lá em 1 Coríntios? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. 1 Coríntios 5, 11. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. Está escrito assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão, se for fornicador, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal nem ainda comais. Pedro estava se juntado com eles. As amizades de Pedro agora estavam com uma amizade errada. E a Bíblia está dizendo, através do apóstolo Paulo, que é para nós nem estar no meio deles, né? Não é nem ainda para nós comer com eles. Pedro estava ali. Quinto erro de Pedro, amizade errada. Amizade errada. Pedro estava ali. Ali estavam os avarentos, ali estavam os beberrão, estavam os roubadores, ali estavam os idólatras, ali estavam os fornicadores, e Pedro estava no meio. Amizade errada. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós também muitas vezes cometemos erro de Pedro, né? Se assentamos muitas vezes com os esclarecedores, que aqueles de verdade que são avarentos, não têm a mesma fé nossa, mas nós estamos no meio. As amizades de Pedro começam a ser amizade errada. Sexto erro de Pedro: negar a Jesus. Sexto erro de Pedro foi negar a Jesus. Abre a tua Bíblia em João 18, 25. Evangelho de João 18, 25. O sexto erro de Pedro foi negar ao Senhor Jesus. João capítulo 18, o Evangelho, e o versículo 25, está escrito desta forma. João 18, 25. Olha o que está escrito. E Simão Pedro estava ali. E aquele estava, você estava aí. Mente. Pedro estava frio demais. Pedro estava gelado, irmãos. E continuou esquentando ali. Vamos seguir, né? E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. E disseram depois: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Sexto erro de Pedro: negar a Jesus. Pedro estava ali aquentando, estava frio, Pedro estava gelado. E a Bíblia diz, irmão, que chega alguém e interroga Pedro: você também não é um dos discípulos de Jesus? E ele negou e disse: não sou. Não sou. Quantas pessoas que hoje, irmãos, por causa de um emprego, por causa de uma fama, nega Jesus, nega o Senhor Jesus. Você é crente? Eu até vou na igreja, mas
Então, eu vou na igreja. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos de Jesus ou não somos. Quem é de Jesus aqui nesta noite, dá glória a Deus, aleluia. Não negue Ele. Não negue Ele. Pedro estava andando de lado a lado com ele. Agora alguém interroga ele, na verdade, interroga ele. E ele fala, não sou. Ele negou dizendo, não sou. Sexto erro de Pedro é negar a Jesus. É negar ao Senhor. Sétimo erro de Pedro. Sétimo erro de Pedro. O sétimo erro de Pedro foi juramento falso. Juramento falso. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, não. O sétimo erro de Pedro foi juramento falso. Eu juro por Deus. Você já viu essas pessoas? Eu juro por Deus. E ainda une a mão ainda. Eu juro. Juramento falso. Escuta aí. Marcos capítulo 14. Esse foi o sétimo erro de Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 70. Marcos 14, 70. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 70. Olha o que Pedro faz. Está escrito assim, Marcos 14, 70, né? Juramento falso. Olha o que ele fala. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. A tua fala é semelhante. Versículo 71. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem ou de quem falas. Não conheço ele. Pedro começou a jurar: não conheço esse homem de quem falar. Juramento falso. O sétimo erro de Pedro foi juramento falso. O que o Senhor falou com ele quando nós começamos a leitura? Eu vou contigo até a morte. Nunca vou te negar. Estou pronto. O Senhor disse para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 1, 2, 3 vezes. Você vai me negar. Agora veja o que aconteceu no versículo de número 72. Quando Pedro jurou falso, dizendo que ele conhecia aquele homem que eles falavam, e o galo cantou. E o galo cantou, segundo Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, 2 vezes ou 3 vezes me negará. E pensando nisto, Pedro chorou. Pedro chorou. Quando Pedro viu que se cumpriu a palavra do Senhor sobre ele, ele lembrou da palavra que o Senhor tinha falado. Quer dizer que Pedro tinha esquecido. Pedro tinha se esquecido da palavra do Senhor. Ele se lembrou. E quando o galo canta, Pedro olha para ele e fala: que maldito homem que eu sou, que homem mau que eu sou, que homem de verdade sem juízo que eu sou. E Pedro sai dali e vai chorar amargamente. Pedro chora, um choro de arrependimento, um choro de dizer: traiu meu mestre,
um choro de dizer, jurei falsamente contra o meu mestre. Pedro lembrou que ele era Pedro. A Bíblia diz que esses 7 erros, irmãos, foram os erros preliminares de Pedro, que levou Pedro à queda. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando Pedro comete esses erros, Pedro começa a lembrar que ele precisava de uma renovação. Pedro precisava de receber algo maior de Deus, de verdade, que era o Espírito Santo. E quando Pedro, irmão, ele comete esses 7 erros, Pedro, ele vai buscar Deus, ele vai se encher das palavras de Deus. A Bíblia fala que Pedro vai para o Pentecostes, Pedro vai buscar se encher do Espírito Santo. E quando Pedro foi para o Pentecostes, a Bíblia fala que o derramamento do Espírito Santo foi tão grande sobre a vida de Pedro, irmão. A vida de Pedro foi transformado, que se tornou isso aqui, se tornou a vida desse homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Pedro agora não é mais um Pedro presunçoso, Pedro agora não é mais um Pedro despreocupado, Pedro agora não é mais um Pedro, na verdade, que seguindo Jesus de longe. Pedro agora não é um Pedro de amizades erradas, Pedro agora não é um Pedro que quer negar Cristo, irmão. Acontece isso aqui na vida de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, irmão, porque Pedro agora foi enchendo o Espírito Santo. Pedro agora foi para o templo para buscar as bênçãos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Agora não estou falando mais de um Pedro que negou Jesus, agora não estou falando mais de um Pedro presunçoso, agora não estou falando mais de um Pedro de amizades erradas, agora não estou falando mais de um Pedro que seguia Jesus de longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, irmão, acontece isso aqui na vida de Pedro. Olha aqui, Atos 5 e no versículo de número 15: de sorte que transportava os enfermos para a rua e ponhava em leitos, em camilha ou em maca, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, tocasse ou cobrisse algum deles. Até da cidade circunvizinha concorria muita gente de Jerusalém, conduzindo seus enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Agora Pedro, irmão, está revestido da graça de Deus, a ponto do povo levar os enfermos para a rua, os doentes para a rua, os atormentados para a rua. Quando a sombra de Pedro tocava nos enfermos, nos doentes, eles eram curados, irmão. Agora é um Pedro revestido do Espírito Santo, agora é um Pedro tomado pelos milagres de Deus. Pedro mudou agora já não é mais um Pedro de verdade sem oração, agora é um Pedro cheio do Espírito Santo, irmão. E a vida do homem e da mulher só muda quando eles buscam se encher do Espírito Santo. Deus está dando um conselho para a igreja aqui nesta noite: vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar a graça de Deus. Se enche do Espírito Santo, porque o tempo é chegado. Dá glória a Deus de aleluia aqui nesta noite, que o Senhor está em nosso meio. Pedro agora não está cortando mais a orelha do soldado, está curando. Pedro agora, na verdade, não está nas amizades erradas. A sombra de Pedro está curando. Por quê? Porque Pedro agora foi para o Pentecostes. Pedro agora foi buscar o Espírito Santo. Pedro agora foi se revestir da graça de Deus. Ele teve 7 erros que derrubou ele. Mas Pedro falou: não, eu sou Pedro mesmo, vou ter que revestir da graça de Deus. E muitas vezes são esses erros que nós cometemos. Muitas vezes são esses erros que eu posso cometer, e vocês também. Por isso Deus está falando nesta noite, de verdade, é tempo de nós revestir da graça do poder de Deus. Pedro estava deixando tudo para chegar, não tem problema. Jesus está comigo mesmo, de verdade, Ele vai resolver meus problemas. Ele está comigo mesmo, né? Se alguém invocar comigo, Ele vai resolver os meus problemas. Mas o Senhor disse: Pedro, é a tua hora. Pedro, é a tua hora. Vai revestir, Pedro. Vai buscar Deus, Pedro. Sabe aquela hora que você acorda na madrugada e o sono não quer vir mais? É Deus falando. Vai se revestir, vai orar, vai buscar Deus. Porque em algum momento, irmão, nós podemos passar por algum teste em nossa vida. Ninguém está livre. Ninguém de nós está livre de passar por uma provação. Muitas vezes nós não queremos, mas ela vem. Deus permite. E é nesta hora que nós temos que estar revestidos da graça do poder de Deus. Pedro não estava revestido, mesmo andando junto com o Senhor. Pedro estava na graça de Deus.
Mas depois Pedro aprendeu, irmão. Pedro aprendeu, esse homem foi um grande homem de Deus. Esse homem foi um grande homem de Deus, homem que Deus operou milagre pela mão dele. É preciso nós estar se revestindo do poder de Deus. Como tu quer se revestir da glória a Deus? O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo é hoje, irmãos. É hoje. Ontem eu fui fazer uma visita com uma irmã. Eu, a minha esposa, uma irmã me chamou para fazer uma visita. Eu gosto de fazer visita mais com a minha esposa. Eu gosto de fazer visita mais com a minha esposa, né? Mas ontem uma irmã me chamou. Vamos fazer uma visita, irmão João, né? Falei, vamos fazer uma visita. Aí peguei a minha esposa, vamos fazer uma visita. A hora que chegamos lá, que dó que deu da moça. A hora que nós chegamos lá, a moça não podia nem levantar da cadeira. Ela se queimou tudo, irmãos. Ela se queimou todo o corpo dela. Rosto. Se queimou tudo. Ela se queimou. E hoje ela ia para Assunção fazer o tratamento. E quando nós chegamos lá, a moça gemendo de dor. E a irmã que foi conosco, irmão, ela olha para a irmã que estava doendo o corpo dela, falou para ela assim: faça ideia a dor que você está sentindo, né? Aí a moça disse: dói muito. E ela falou para a moça assim: o fogo do inferno arde mais. Falou desse jeito para a moça, irmão. Falou desse jeito: olha, o fogo do inferno arde mais. Puta de sabedoria, irmão, né? Deus está mandando nós ir lá para apaziguar o sofrimento da pessoa, né? O fogo falou para a moça desse jeito. A moça ficou tão sem graça, mas tão sem graça. Só faltava a moça falar para ela: a senhora já foi lá? Só faltava falar assim para ela, de verdade: a senhora já foi lá, né? Puxa, para você consertar o erro dos outros é difícil. Você tem que dar uma palavra de consolo, né? Nós temos que dar uma palavra de consolo. Depois que nós trazemos para a igreja, aí nós vamos ensinar. Depois que nós trazemos para dentro da igreja, aí sim nós vamos ensinar eles, não é verdade? A gente nem sabe se essa mulher vai querer mais visita, né? As pessoas, de vez de ir lá pregar o amor, pregar Jesus, prega juízo. Vai pregar juízo para a pessoa, não é verdade? Eu fiquei até com vergonha. Na verdade. Depois você vai procurar parar para consolar de que jeito, né? Então a gente, irmão, de verdade, tem que revestir de Deus. Se nós não revestirmos o Senhor, em vez de nós trazer as almas, nós jogamos mais longe ainda. Vamos empurrar mais longe ainda, de verdade? Aí eu falei para o meu esposo, Carol, quando essa irmã chamar nós para fazer visita, nós perguntamos para onde é a visita que nós vamos. Não vamos levar para mais não, de verdade? Vamos perguntar para ela onde é a visita. Fala para nós onde é a visita. Nós vamos lá fazer a visita, né? Porque, irmãos, é verdade, o juízo é de Deus, né? O juízo é de Deus, é verdade? Nós vamos trazer para a igreja. Depois que eles estiverem na igreja servindo a Deus conosco, né? Aí nós vamos colocar isso na doutrina certinha e mostrar para eles, é verdade? E Deus vai abençoar. Fala comigo: Deus é maravilhoso. Mais alegre, para Deus é maravilhoso. Tem 5 pessoas aqui nesta noite. Aproveita a revestir mais de Deus.